A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, essa paz que excede todo entendimento. Vamos mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso, Escola Bíblica, para mais uma síntese da lição de número 4. Não saia daí, já estaremos de volta, em nome de Jesus. Na alegria e nos desafios. No Brasil ou na imensidão do mundo. Ele está sempre com você. Porque você é único e suas conquistas também. Sapato é Rafarilo. Vamos então, lição de número 4, pegue aí a sua revista para nos acompanhar. O tema da lição agora é a queda da raça humana. Lição de número 4, ok? Isso. A queda da raça humana. Como é de costume, vamos ao texto áureo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 12. A lição também nos apresenta a verdade prática, a maravilhosa verdade prática. Vamos lá. O pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Amém. Vamos ao objetivo geral. Compreender que o pecado de Adão trouxe a morte, mas a morte de Jesus trouxe a vida. Aleluias. Vamos aos objetivos específicos. Explicar que o Éden foi o local criado por Deus para ser o habitat do homem. Conhecer como se deu a tentação de Adão e Eva. Compreender o juízo de Deus sobre o pecado. E como costumamos fazer, vamos também ao ponto central para fazer essa ligação com a introdução da lição. O ponto central é: o homem pecou desobedecendo a Deus. Porém, o Senhor já havia providenciado um Redentor. Aleluias. Vamos lá então. Queridos e amados irmãos, essa lição de número 4, como todas as lições, ela está muito aplicativa, excelente. E ela nos reverte a seguinte situação. Se perguntarem para alguém o que ele acha qual foi a maior tragédia da humanidade, o maior desastre, a maior catástrofe que pôde acontecer nessa história da humanidade, alguns vão dizer que foram as guerras mundiais, outros vão pensar recentemente naquele ataque de 11 de setembro, às Torres Gêmeas, a afronta a uma nação. Alguns, até com um tom irônico, vão dizer que foi a invenção da pólvora. E eles vão elencar muitos desastres e muitas catástrofes que a humanidade com certeza já sofreu. Mas a maior de todas está no capítulo 3 de Gênesis. É o relato, com certeza, mais triste da nossa história. É o relato mais triste de toda a existência humana. A queda do homem. Mas muitas pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa com isso, que Deus não estava por dentro do que iria acontecer. A Bíblia afirma em Apocalipse 3:8 que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o plano de redenção para a queda do homem. Aleluias! O Criador
quando criou o homem, a coroa da sua criação, ele não deixaria o homem à mercê, não deixaria o homem como resultado de toda a tragédia que viria para a humanidade. Houve uma desobediência, mas também houve um ato de Deus de misericórdia. O homem rompeu a comunhão com Deus, mas Deus restabeleceu e trouxe de volta a intimidade perdida pelo homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado continua a afastar muitos da presença de Deus, mas a graça redentora do Senhor Jesus continua a oferecer esse caminho de volta. Amém? A lição de número 3, o título A Queda da Raça Humana, começa a nos falar sobre o jardim do Éden. Por algum tempo, Adão e Eva viveram em total harmonia, em total ventura, em completa satisfação naquele jardim. Porém, aparece então a sinistra, a maligna personagem que ia acabar com aquela perfeição do jardim. O diabo, então, entrou em cena para arruinar o homem. Mas, uma vez ele foi derrotado, porque Deus apresentou o plano da salvação para resgatar o homem do pecado, da desobediência. A queda de Adão haveria de ser revertida e justificada pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos para o primeiro tópico, que é o paraíso do Éden. Deus plantou um jardim no Éden e ali ele colocou o homem, colocou Adão e deu funções práticas para Adão como representante dele naquele jardim. E duas funções básicas como tarefas era de Adão cultivar a terra e guardar esse jardim. O primeiro subtópico é cultivar a terra. Adão, é claro, deveria fazer a cultura da terra, plantar, colher. E Deus com certeza esperava de Adão outras coisas, pelo grau de inteligência que Deus deu a Adão. Ele também estava como que mostrando a Adão um modo prático e excelente de vida, numa região tão rica, com certeza, de ouro, de plantas. Adão tinha essa tarefa e através da sua habilidade, Deus estava ali dando a Adão o sentido de uma vida plena, de satisfação garantida. O jardim do Éden ficava entre as planícies fluviais do rio Tigre e o rio Eufrates. E até hoje, o seu estudo, a sua localização é misteriosa. Alguns acreditam que ela ficava onde hoje é o sul do Iraque. Os teólogos, os estudiosos procuram saber e entender as duas árvores, a qual Deus designou no jardim sobre as suas importâncias. Muitas conjecturas são formadas, irmãos. Então nós podemos apenas hoje aplicar a praticidade dessa lição. Amém? Vamos ao segundo tópico, que é guardar o Éden. Temos que entender uma coisa. Adão estava inocente de todo o mal. Não havia uma atmosfera que pudesse indicar coisas ruins naquele lugar. Mas Adão tinha sua capacidade intelectual
E Deus o incumbiu de guardar aquele jardim, de ser o vigia, com a sua sabedoria, Adão com certeza, ele guardaria aquele jardim com afinco, com cuidado, pois teria que enfrentar um inimigo muito perverso, Satanás, o nosso adversário. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. Deus criou e preparou o jardim do Éden para abrigar o homem. Amém? Nessa síntese maravilhosa também da lição, nós podemos entender isso com bastante propriedade. Deus criou e preparou o jardim do Éden para abrigar o homem. Aleluia. Vamos ao segundo tópico, aonde começa, vamos dizer assim, os atos dessas peças entre cenas, a tragédia da humanidade. O segundo tópico é a tentação no paraíso. O Éden era o lugar perfeito, criado por Deus, e a humanidade ia ali teria com certeza uma vida plena, ia se multiplicar e se espalhar. Esse era o planejamento inicial, o plano amoroso. O homem ia com o seu trabalho plantar e colher, e com certeza as coisas iam bem. Mas os nossos pais caíram na tentação do diabo. E aí vem o primeiro subtópico, que é o agente ativo dessa tentação. Quem é o agente que participou ferozmente, né, e traiçoeiramente nessa tentação? Temos que dizer que esse agente trouxe à raça humana o pecado, apresentou o pecado para a raça humana. Satanás, sagaz, inteligente, agora, o que eu costumo dizer, faz aqui no livro de Gênesis a primeira sessão espírita, primeira incorporação, já que a Bíblia diz que no capítulo 3, que a serpente era o mais sagaz e o mais ardiloso de todos os animais que Deus tinha feito. Satanás aproveitou essa característica da serpente para incorporar simbolicamente, no sentido da sua natureza, aquilo que ele é. E por esse intermédio dialoga com Eva. E eu acho interessante, quero apresentar para vocês, que Satanás usou 3 estratégias aqui, como agente ativo da tentação. A primeira estratégia que Satanás usou, meus queridos amados irmãos, ele usou esse disfarce. Ele usou um disfarce. Satanás, diabo usa máscara para enganar o povo, para também corromper o homem, a mulher de Deus. Ele usou um disfarce. Isso é uma estratégia básica dele. Ele também questionou a palavra. É muito válido isso. Ele questionou a palavra. Ele vai dizer que Deus disse uma coisa que não é exatamente aquilo. Que coisa absurda. E ele também negou a palavra de Deus. Isso está no versículo 4. Como que ele foi sagaz a esse ponto. Ele disse, então disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer. Negou totalmente um mandamento, uma ordem de Deus. Então, ele foi o agente ativo da tentação. Mas, graças a Deus, que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Amém? Vamos ao segundo subtópico, o agente passivo da tentação. Satanás foi o agente ativo. E agora entra em cena o agente passivo. Adão, o guardião do Éden.
Todavia não soube guardar, proteger, resguardar a sua esposa Eva, cujo nome no hebraico significa vida. Nome que ele deu à sua esposa, vida. Ele não soube fazer isso. Então ela acabou sendo seduzida pelo diabo e caiu em tentação e pecou. Porque a Bíblia vai dizer que Eva vendo que aquela árvore era boa e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Oh, só a graça do Senhor, né, irmãos? Mas ela também ofereceu ao seu marido e ele comeu com ela, como está no versículo 6. Adão e Eva se deixaram levar por aquilo que nós hoje, homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, também muitas das vezes nos deixamos levar pelas concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São diretrizes básicas para abrir brechas para que Satanás, o nosso adversário, triunfe sobre nós. Que Deus nos guarde com o seu sangue. Adão e Eva pecaram de maneira voluntária e consciente e são responsáveis, diz a Bíblia, pela introdução ou entrada do pecado no mundo, como está em Romanos 5, o versículo 12. Amém? Vamos à síntese do tópico 2. Adão e Eva foram tentados por Satanás a cederem à tentação. Interessante que Eva talvez também tenha praticado um legalismo terrível, porque ela vai dizer para a serpente que o Senhor não só proibiu de comer do fruto, mas de tocar no fruto. E esse fato a Bíblia não nos diz, porque Eva quis legalizar as coisas. Ela tocar é diferente dela comer, mas como o desejo nos engana, o ato de tocar induziu para um pecado maior. Temos que tomar cuidado, irmão, com o legalismo nas nossas vidas. Muitas das vezes isso nos cega espiritualmente. A religiosidade também, muitas das vezes, não nos serve de escudo para a nossa vida cristã. Amém? Vamos então ao terceiro tópico, o juízo de Deus, ou o juízo divino, né? O juízo de Deus. Satanás enganou, mentiu, prometeu o que ele não tem, então, automaticamente, o juízo de Deus veio sobre a serpente, sobre Eva, sobre Adão, de uma maneira bem enfática, de uma maneira rígida. O primeiro subtópico, sobre a serpente. Bom, antes de mais nada, a composição da tragédia da humanidade, ela é, no seu nascedouro, de muita valia para estudos, né? Por exemplo, isso fez com que acontecesse, igual está no versículo 6, a desobediência, você pode acompanhar. Também o conhecimento. Adão e Eva talvez quisesse conhecer algo novo. A palavra conhecimento, a qual é proposto pela serpente a Eva, no original ela significa experiência. Isso nos traz aqui uma grande lição de vida. Muitas das vezes, por querer experimentar algo, nós acabamos indo contra a vontade de Deus. E a composição dessa tragédia nos mostra isso, como está no versículo 7, a parte A. Também a vergonha.
Depois da desobediência vem sempre a vergonha, como nós acompanhamos no versículo 7b, depois você pode acompanhar como subsídio aí, para você entender melhor. E no versículo 8 vem a chave que fecha essa cena e esse ato dramático para a humanidade, que é o medo acompanhado da culpa. Medo acompanhado da culpa. Amém? Já a natureza da serpente que nós colocamos em foco na introdução dessa lição, Satanás se aproveita disso com esperteza, sagacidade, oportunismo. Mas agora vem um juízo sobre ele. Vem um juízo sobre a serpente. O dragão, a antiga serpente. Esse texto também nos dá a entender algo interessante em Apocalipse, que a serpente evoluiu de maldade. De serpente agora é o dragão, mas não deixa de ser a antiga serpente. Amém? Só isso para darmos uma reflexão rápida. Mas o Senhor decretou então a sentença da serpente. Você vai rastejar sobre o seu ventre e comer o pó da terra. Está em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Ok? Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, você pode ler depois. Isso é tão interessante que mesmo, como o autor da lição diz, depois do milênio, ou no milênio, que a natureza dos animais será restaurada, ela não será redimida dessa degradação ou dessa maldição. Ela vai continuar comendo pó. Então, nós podemos perceber que se Satanás, a serpente, tentou usar de esperteza, de malandragem, entre aspas, de algo para difamar, corromper a obra de Deus, o que veio sobre ela foi a maldição do próprio Deus para aquilo que ela tanto queria fazer. Esse ato de rastejar seria como descer ao pó, viver no mais baixo degrau de vida. Que coisa interessante. Então, em seguida, Deus decreta, após essa maldição, a sentença, vamos assim dizer. Deus decreta aquilo que muitos chamam de proto-evangelium, ou primeiro evangelho, de Gênesis 3,15, que da semente da mulher que foi envergonhada e caiu em desobediência, Deus prometeu a redenção e seria uma inimizade perpétua entre a semente da serpente. Está inaugurada ali a guerra, a batalha. No Jardim do Éden foi inaugurado uma batalha espiritual que se tornará também uma batalha física, onde algumas coisas irão acontecer. Ou seja, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, embora essa vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Que coisa maravilhosa, Deus fazendo esse decreto, e aqui para muitos o Evangelho começa. Amém? Séculos mais tarde, Maria haveria de engrandecer o eterno Deus por ter sido a escolhida como essa profecia redentora para o mundo. Lucas, capítulo 1, do 46 ao 56. Amém? Agora vamos ao segundo tópico, sobre a mulher. A fim de punir essa desobediência, o Senhor tornou a maternidade de Eva dolorosa e estressante. Lembre-se que ao criar o casamento,
inaugurar o primeiro casamento, instituir, vamos assim dizer, Deus deu uma ordem para que eles se multipliquem. E aqui, essa ordem de Deus não foi esquecida, mas agora vai com agravante. Dores, estresse, dores. A mulher sentiria dor e estaria sujeita agora ao homem. Não mais o seu desejo, que foi errado. Agora o seu desejo é para com o homem. Ela terá dores de parto. E o seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. Amém? Temos exemplos na Bíblia de várias mulheres que, com afinco e dedicação, cooperação ao reino de Deus, foram filhas privilegiadas de Eva, podemos assim dizer. Pois leia Provérbios 31 e você verá lá muitas dessas qualidades. Vamos ao terceiro tópico sobre o homem. Deus agora vai tratar com o homem e denuncia Adão como principal responsável pela queda da humanidade. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 5,12, que o pecado não entrou no mundo por uma mulher, nem pelo diabo, a serpente, mas sim por intermédio do homem. Por isso, o juízo de Deus vem duro, vem pesado, vem ferreiro sobre o nosso primeiro genitor, como a revista nos declara. E por causa disso a terra foi amaldiçoada. Lembre-se que Adão cuidava do jardim, cultivava. Adão trabalhava no jardim do Éden e era prazeroso, não que trabalhar hoje não seja, mas agora vai ser com o suor do rosto. Vai ser de uma maneira que vai se tornar árduo. Vai ser adverso, vai ter adversidade. E com isso o próprio fim da sua existência. No suor do seu rosto comerá. Comerás do teu pão, até que tornes a terra. Porquanto és pó, disse Deus, e ao pó tornará. Foi dura a pena, e Adão sentiu isso na pele. Mas esse é o preço de desobedecer a Deus. Que estejamos sempre atentos a obedecer a Deus. Vamos à síntese do terceiro tópico. O juízo de Deus veio sobre Adão, Eva e a serpente. O juízo de Deus vem sobre todos aqueles que desobedecem suas palavras. Amém? Fique com Deus. Um beijo grande no coração. Paz do Senhor. E até a próxima. E lembre-se, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Trindade planejou o ato de redenção antes da queda do homem. Amém.